Vamos ler a palavra do Senhor, carta aos Colossenses, capítulo 3, a partir do verso de número 1. Ali no Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo. Amém? Acharam? Então vamos lá. Diz assim, primeiro versículo: já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai as vossas inclinações carnais, prostituições, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós vamos ler até aqui o versículo 10. Pedir para que você deixe a sua Bíblia aberta. Uma linda passagem, um texto que fala ao nosso coração. Só de ler esse texto nós já poderíamos voltar para casa saboreando, degustando aos poucos o que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui nessa noite. E na verdade, irmãos, a intenção é justamente essa: que nós possamos refletir tudo aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Nós possamos pensar, possamos voltar para casa, para que não fiquemos apenas no campo do saber, apenas na área da teoria, mas que possamos, por meio do Espírito Santo de Deus, por meio da intervenção do Espírito Santo de Deus, aplicar em nossas vidas todas as verdades que o Senhor nos ensina por meio da sua palavra. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu tenho a impressão que o mundo, que as pessoas estão cansadas de teorias, teoremas, conjecturas. As pessoas estão cansadas. Você olha para a área da política, do governo, da economia, é tanta teoria, mas tão pouco também resultado. Não vê resultado, na prática é muito pouco. E quando a gente vai para a igreja, para a igreja do nosso tempo, parece que isso também acontece. As pessoas ouvem, mas na prática é muito pouca coisa. A gente não tem conseguido agir conforme os ensinamentos da palavra de Deus. E é interessante que a Bíblia vai dizer que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas é um ouvir, é diferente, é um ouvir transformador, é um ouvir que há uma transformação pelo Espírito Santo, que causa um impacto na vida do ouvinte, daquela pessoa que ouve, e causa um impacto ao ponto de mudar a visão. E se muda a visão, muda também o comportamento. Se muda a visão, muda também a conduta. Então que o Senhor nos ajude, a cada um de nós, ir além da linha teórica, ir além dessa linha teórica e passarmos a viver Jesus Cristo. Então eu peço que você esteja bem atento à mensagem da palavra de Deus. Que você esqueça todo o movimento do lado, que você possa refletir tudo isso que o Senhor
tem para nos falar nessa noite. Que você volte para casa refletindo, pensando, quem sabe, conversando com a pessoa no carro, em casa. Que você possa, em casa, ler novamente esse texto aqui de Colossenses, capítulo 3, para que o Senhor possa falar ao teu coração. Volte na quarta-feira, venha orar, aprender da Bíblia. Aliás, depois vai ser dado o recado, mas amanhã começa uma semana de oração. Temos a semana de oração. Quem quer a bênção de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família? Todos nós queremos. Então mude a rotina. Mude a rotina. Vem aqui já amanhã, 7h30. Vamos orar juntos, vamos falar com o Senhor, para que possamos sair desse limiar do conhecimento e passarmos a viver tudo aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Amém? Gostaria que nós orássemos então mais uma vez. Feche os seus olhos. A palavra do Senhor que foi lida aqui nessa noite. Feche os seus olhos e fale com Deus. Pai amado, nós estamos aqui na Tua presença e pedimos que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas. Necessitamos do toque especial do Teu Espírito Santo. Entra, Senhor, nos labirintos do nosso pensamento, nos labirintos do nosso coração, quebra toda frieza, toda amargura, todo espírito contrário, e que o Senhor possa ter liberdade de falar conosco nessa noite, ao ponto de causar um efeito transformador na vida de cada um que se encontra aqui. Em nome de Jesus é que oramos. Amém e amém. Amém? Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Bem, pedir para que você fique com a sua Bíblia aberta. Nós lemos aqui Colossenses capítulo 3, e esse capítulo começa dizendo que nós já fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Que o cristão foi corressuscitado com Cristo Jesus. E a partir do ponto que ele foi ressuscitado, ele passa agora a buscar as coisas do alto. Você vê aí na tua Bíblia, no versículo 1 desse capítulo de Colossenses. Então você foi corressuscitado com Cristo e você passa a buscar as coisas do alto. A partir dessa condição que o cristão foi ressuscitado com Jesus, isso significa que a partir de agora, o cristão verdadeiro se tornou um ser vivo. Porque quando você lê e diz que o apóstolo dizendo que você foi ressuscitado, para ser ressuscitado, pressupõe-se que foi morto. Morreu e aí foi ressuscitado. E agora que fomos ressuscitados, agora que nós revivemos, nós passamos então a compreender todo o projeto de Deus. Todo o projeto que Deus tem para o mundo, todo o projeto de eternidade de Deus versus esse mundo aí caótico, essa realidade, um colapso desse mundo que está vivendo cada vez mais degenerado. Foi ressuscitado, começa a enxergar isso. Então a orientação aqui do apóstolo Paulo no texto de Colossenses é que agora, você que é um cristão, está vivo em Cristo Jesus, eu e você, nós passemos a buscar as coisas do alto, as coisas que estão acima de nós, coisas que os nossos olhos naturais não alcançam. E aí quando eu li esse texto, querida igreja, eu achei fantástico. Eu falei, maravilha, eu fui ressuscitado com Cristo Jesus. E a partir do ponto que eu fui ressuscitado, agora eu busco as coisas do alto. Mas aí me veio uma interrogação na mente. Será realmente que eu tenho vivido isso? Porque no projeto, na teoria, nós começamos falando de teoria, nós temos que sair do limiar da teoria. Na teoria isso é maravilhoso. Na teoria, essa verdade explícita na palavra de Deus, isso é maravilhoso.
Glória a Deus, estamos ressuscitados e agora nós estamos vivendo para a glória do Senhor. Isso é maravilhoso. Mas espera um pouquinho, vamos ser sinceros. Essa verdade maravilhosa tem sido real na sua vida? Ressuscitado em Cristo e vive agora para a glória, o seu pensamento está nas coisas do alto? Será que você e eu, será que os cristãos, será que o povo de Deus, será que a igreja de Jesus tem vivido na sensibilidade de que agora está vivo em Cristo Jesus e que antes éramos mortos, que antes estávamos mortos e que agora nesse novo viver, esse mover que Deus operou em nossas vidas, nos leva a obter uma nova perspectiva? Nós temos tido essa sensibilidade, uma nova perspectiva de vida totalmente oposta ao mundo de antes, totalmente oposta àquele mundo materialista que nós estávamos presos antes. Será realmente que a nossa vida tem se desenvolvido nessa plataforma, nessa base, nesse fundamento que a palavra do Senhor está expondo, nesse novo sistema? Será que nós estamos vivendo nessa nova praxis, nessa prática que o Espírito Santo conduz a vida do crente? Uma nova realidade, os nossos olhos foram abertos e um novo reino foi revelado diante de nós. Nós temos vivido essa verdade. Seja sincero com você. Você deve pensar, não apenas no dia a dia de vir à igreja, na rotina da igreja, mas nós temos que refletir isso. Nós temos caminhado nesse fundamento, nessa perspectiva que a palavra de Deus está colocando aqui. Irmãos, uma nova conduta, ela só é possível quando nós temos uma nova visão. Por isso que está colocado ali. Uma nova visão vai nos projetar a uma nova conduta, a uma nova direção, a um novo comportamento. É uma nova visão. Você só pode mudar de paradigmas da sua vida. Você só pode mudar determinados costumes da sua existência, que acompanha você desde quando você é criança, a partir do ponto que você passa a ter uma nova visão, a partir do ponto que você passa a enxergar algo novo, uma nova percepção da vida, um novo entendimento. Deixa eu dar 2 exemplos. Lembra de Moisés? Lembra de Moisés? Aí a gente olha para a vida de Moisés, tente lembrar do início e do depois da vida de Moisés. O início e o depois da vida de Moisés. O que fez Moisés se transformar? O que aconteceu na vida desse homem? Um homem vacilante. Moisés era um homem hesitante. Assassinou um assassino, fujão. Era assim a história de Moisés. O que aconteceu para ele se tornar no maior líder que Israel já teve? O que aconteceu com Moisés? Desse homem marcado pelo fracasso, e ele se tornou numa pessoa totalmente comprometida, um homem corajoso, de personalidade firme, o homem mais humilde da terra. Diz Números, capítulo 12. Um homem que assassinou, ele se tornou o homem mais humilde da face da terra. O que aconteceu com ele? Alguma coisa aconteceu. Sabe o que aconteceu? Ele teve um encontro pessoal com Deus. Quando Deus se revelou a ele, quando Deus se manifestou a Moisés, eu quero que você preste atenção aqui em mim. Quando Deus se manifestou naquilo que os teólogos chamam de teofania. O que é a teofania?
é o surgimento de Deus, é quando Deus ele se revela, é quando Deus ele surge, quando Deus ele aparece para uma pessoa. Quando Deus se manifestou a Moisés, aí Moisés, esse homem, ele teve uma nova visão, a visão da vida dele foi totalmente redirecionada, teve uma alteração no curso da história de Moisés. Quando Deus aparece para ele, ele passou a viver de forma diferente. Ele enxergou aquilo que ele não enxergava antes. Eu falei 2 exemplos. Lembra de Pedro? Está lembrado de Pedro? Quem que era Pedro? Quem era Pedro? Discípulo do Senhor Jesus. A gente olha para Pedro e a gente também vê o início da história dele. Ele é um homem desequilibrado. Ele é um homem agressivo, que corta a orelha do soldado. Um homem agressivo, um homem de personalidade rixosa. Pedro, ele era covardado, ele chegou a negar a Cristo Jesus. Mas aí a gente olha para a Bíblia, o que aconteceu para que ele se tornasse um homem cheio de coragem? Pedro se tornou um homem corajoso, com convicção firme nos seus propósitos, ao ponto de enfrentar o temido sinédrio judaico, lá em Atos capítulo 4. Alguma coisa aconteceu com Pedro. Sabe o que aconteceu com ele? Porque uma transformação dessa não acontece assim, por acaso. Não é de uma hora para outra, amados. Aconteceu isso porque ele teve um encontro pessoal com Deus, aonde ele foi cheio do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2. E a gente olha para a Bíblia, e a gente olha também para a história da igreja, e nós vamos ver várias histórias conforme essa. Tem um pregador inglês chamado Charles Spurgeon, e aí para quem vai lá e estuda a bibliografia do Charles Spurgeon, vai ver que ele era um menino acanhado, tímido, medroso, depressivo. O que aconteceu com Charles Spurgeon? Que ele se tornou o maior pregador do evangelho do século XIX. O que aconteceu com ele? Ele foi chamado do príncipe dos pregadores. Sabe o que aconteceu com Charles Spurgeon? Ele teve um encontro pessoal com Cristo Jesus. Então, amados irmãos, essa leitura nós podemos fazer em todo o contexto bíblico. Quando Deus ele se manifesta, quando ele apresenta o reino dele a um indivíduo, a pessoas como eu e como você, quando isso acontece, quando ele nos ressuscita, quando nós somos ressuscitados pelo poder de Deus, quando ele invade a nossa vida, ele também nos encoraja a sermos comprometidos, porque nós somos seres volitivos, nós temos vontade. E aí o Espírito Santo, ele entra em nós e ele tensiona a nossa vontade para obedecê-lo. O Espírito Santo nos empurra segundo o seu propósito. E é nesse encontro sobrenatural, entenda o que eu quero dizer, é nesse encontro misterioso, é nesse encontro sagrado, aonde Deus, ele se revela a um homem, quando Deus se revela a uma mulher, é nesse encontro que ocorre uma transformação radical, conforme jamais vista numa pessoa. A pessoa era morta e agora ela passa a ser ressuscitada, quando Deus encontra uma pessoa. Foi assim que aconteceu com Pedro, foi assim que aconteceu com Moisés. E aí, voltando aqui para o texto de Colossenses, Paulo está dizendo justamente isso. Paulo está dizendo para aquela igreja de Colossos: olha, vocês antes estavam mortos, mas agora vocês foram ressuscitados em Cristo Jesus. A mente de vocês está conectada aos princípios do reino eterno. Mudou a visão, mudou os costumes. É isso que tem acontecido desde que o mundo é mundo. Deus ele tem se revelado a homens e a mulheres. Ele tem ressuscitado pessoas. Ele tem se revelado a famílias. Ele tem mostrado o seu projeto
Antes nós não enxergávamos, mas agora nós passamos a enxergar. Um reino eterno já foi apresentado. E por isso nós temos essa passagem de Colossenses: vocês foram ressuscitados com Cristo, e agora vocês passam a viver buscando as coisas do alto. Foi assim com Moisés, foi assim com Pedro. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você também não teve esse encontro pessoal com Jesus? Você teve esse encontro pessoal com Jesus? Você teve essa teofania na graça? Deus, ele se revelou a você? Ele apresentou a você o seu reino eterno? Você teve essa convicção? Houve essa transformação no seu viver? O Senhor surgiu a você e abriu o seu entendimento? Ele se revelou a você na história da sua vida? Foi assim também com você? Deixa eu te fazer essa pergunta: ele também não abriu os teus olhos para a realidade do reino eterno? Um novo reino que você não conhecia, ele também não se revelou a você? Antes, você não enxergava o reino de Deus, você não enxergava esse reino superior do Senhor, mas agora você foi ressurreto com Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Uau, é demais! Uma transformação, uma tremenda metanoia, é uma mudança geral, quando o Senhor se revelou diante de nós. Ou será que isso não ocorreu com você? Ou será que isso não aconteceu? É algo que nós temos que refletir. Será que a sua mente pode ainda estar presa aos mesmos pensamentos do passado? Você está na igreja, mas a sua mente não foi transformada em Jesus Cristo? Isso pode ser uma verdade? Será que você ainda vive as mesmas coisas de antes? Conforme diz Paulo, preso aos costumes de antes, vivendo no mesmo estilo que antes, com os mesmos pensamentos que antes. Você não teve um encontro com Jesus? Esse encontro, ele é transformador. Então eu quero dizer para você o seguinte: se você não teve, você tem que ter esse encontro. Você tem que ter esse encontro. Porque para cada um de nós que fomos resgatados da morte, que fomos resgatados do inferno, nós passamos a receber uma nova visão que vai nos conduzir a uma nova prática, a uma nova conduta de vida. Tem que ser assim. O crente tem que viver assim. Quem é a igreja do Senhor tem que viver assim. Mesmo que seja gradual. E quero dizer para você o seguinte: é gradual. O processo da santidade é passo a passo. O Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas, mas tem que acontecer. Tem que começar a caminhar, tem que evoluir. Nós somos transformados de glória em glória. Sabe por quê, irmãos? Olha só, é fácil ser igreja, é muito fácil estar na igreja e não ter tido um encontro pessoal com Deus. É fácil. É fácil nós estarmos na comunhão dos santos apenas por emoção, apenas pela razão, pela coerção, sem ter ocorrido uma transformação, sem ter ocorrido uma conversão. Isso é muito fácil. E aí, isso tem que nos dar um tremor e um temor dentro do nosso ser, no nosso coração, na nossa alma. Fala: Deus, eu preciso ter esse encontro real contigo. Eu preciso ser impactado pela tua presença em minha vida.
Isso tanto acontece que, se você abrir a carta aos Gálatas, lá no capítulo 3 de Gálatas, você pode depois ler na tua casa, Paulo vai falar para os Gálatas, ele fala assim, lá para a igreja que se encontra na cidade de Galácia, ele vai falar assim: Gálatas, vocês são insensatos. Vocês começaram bem, mas eu não acredito. O que aconteceu com vocês? Vocês tiveram um encontro com Jesus, vocês foram ressuscitados em Cristo Jesus, mas vocês se perderam no meio do caminho. Paulo escreve aquele capítulo 3 meio que decepcionado, parece que vocês se perderam no meio do caminho. O que aconteceu com vocês? O que houve? Será que vocês não deram o devido valor à ressurreição que vocês receberam de Cristo Jesus? Vocês não deram o devido valor? E se você continua lendo ali no capítulo 3 de Gálatas, você vai ver que Paulo está continuando dizendo e falando com a igreja: que vida miserável é essa? Que vida de pecado é essa? Que frieza que é essa que está acontecendo com vocês? Ó igreja dos Gálatas! Mas não é possível, vocês não estão mais em Cristo Jesus? Vocês não tiveram um encontro com o Senhor? Em vez de vocês se aperfeiçoarem em Cristo, vocês estão se aperfeiçoando no pecado? Vocês competem entre si para ver quem peca mais? É um pecado atrás do outro? O que está acontecendo? Então, quando eu olho e vejo a palavra de Deus, eu tenho a percepção que quando a palavra do Senhor está diante de nós, é um momento, é uma possibilidade que nós temos de conversão. É um momento em que Deus, Ele tem poder para transformar ossos secos em vida viva. Em vida viva. Fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Estávamos mortos, ossos secos, sem vida. Agora em Cristo Jesus é possível nós termos vida. Mas vamos continuar. Peço que você acompanhe na sua Bíblia, olha aí na sua Bíblia. Olha aí o versículo 3. O versículo 3 diz assim: que nós morremos. E para que nós fomos mortos? Olha só o que diz, do versículo 5 ao versículo 9. O apóstolo vai responder que nós morremos para toda a inclinação da carne. E o apóstolo Paulo, ele dá nome ao pecado da carne. Começa a dizer: olha, vocês morreram, vocês não praticam mais a prostituição, todo tipo de impureza, desejos malignos, avareza, que é idolatria. Isso está no versículo 5. Acompanhe na tua Bíblia o versículo 7. Antes vocês viviam assim, agora vocês não vivem mais. E no versículo 8 ele diz assim: livrem-se de toda raiva, ódio, maldade, difamação, palavrões. E no 9 ele diz: parem com toda mentira, não mintam uns para com os outros. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, no versículo 6, ele vai estar dizendo assim, que sobre esses desobedientes sobrevém a ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus, ela não tarda. Antes vocês estavam presos a toda essa maldade, essa perversidade do mundo. Mas agora, diz o versículo 8, livrai-vos, livrem-se de toda a pecaminosidade. A versão tradicional vai dizer despojai-vos. O que é despojai-vos? Tire essas vestes sujas, arranque essas vestes sujas do pecado, abandone toda a roupa de transgressão, porque agora você está ressuscitado em Cristo Jesus. Foi-lhe dado a você, crente no Senhor, uma nova consciência. Você tem agora uma nova visão do mundo. Você enxerga as coisas diferentes. Antes você não sabia, agora você sabe. Você não sabia que há uma batalha espiritual. Você não sabia que o reino de Jesus é eterno, separado para os seus eleitos. Agora você sabe, porque Deus se revelou a você, meu amado. Essa é uma realidade. E essa revelação de Deus que acontece na igreja, essa é a teofania do Novo Testamento. Teofania, a aparição de Deus, a revelação de Deus, a manifestação de Deus em nós.
Lá no Antigo Testamento, Deus se revelava aos profetas. Agora, por meio do Espírito Santo, Ele fala a cada crente que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. A cada um de nós. Deus se manifesta a você, Deus se manifesta a mim, e Ele quer ter um encontro real com cada um de nós. Esse encontro, ele é possível. É um encontro possível, e nesse encontro há poder. Poder de vida. Ter vida, queridos, não é estar na igreja. Ter vida é ter um encontro real, profundo com Deus. Isso causa uma transformação em nós. Acompanhe na sua Bíblia, versículo 9. O apóstolo vai dizer assim: jogue fora, jogue todo o velho homem fora, dispa-se das roupas da iniquidade. E no verso 10, ao contrário, o verso 9 diz: tire a roupa de iniquidade. O verso 10 diz: e agora vista-se do novo homem renovado, roupas novas, que tem o significado de mente renovada. A nossa mente foi renovada. Para quê? Para que a sua mente foi renovada? Para que agora você possa ter o pleno conhecimento segundo a imagem de Cristo. Esse conhecimento novo da imagem de Cristo vai lhe conduzir a uma vida nova, a uma postura nova. Tem uma doutrina no Novo Testamento que ela é muito interessante. Gostaria até que você anotasse. Quando a palavra do Senhor diz que nós fomos renovados, em suma, o Evangelho está dizendo o seguinte: nós fomos renovados para 3 coisas. Nós acabamos de ler aqui em Colossenses 3,10. A sua mente, a mente do cristão, foi renovada para o pleno conhecimento. Não é isso que diz aí? 3,10? Acompanhe na tua Bíblia, não é isso? Você teve a sua mente renovada para o pleno conhecimento de Deus. O que isso significa? Significa que agora o cristão foi renovado na sua mente, nos seus pensamentos. Ele enxerga todo o propósito do mundo, o propósito de Deus para o mundo. Então, essa renovação na vida do cristão acontece em primeira esfera para um novo conhecimento. É um novo conhecimento de Deus. 2, quando Cristo se revela ao cristão, há uma renovação na justiça de Deus. É o que diz lá em Efésios capítulo 4, 24. Acho que nós temos isso daí, Eduardo. Dá uma olhada na próxima aí. A plena justiça de Deus. Efésios 4, 24. O que significa? Que não há mais inimizade entre você e Deus. Diante do justo juiz, você já foi justificado. E o terceiro ponto da renovação da mente do cristão é que ele é renovado para a santidade. O cristão agora ele passa a viver como cidadão do reino, a ética do reino, a ética de Deus. Ele fazia coisas antes e agora ele não faz mais. Esses 3 fatores acontecem na vida de um cristão, quando ele tem um encontro real com Cristo Jesus. É importante nós sabermos disso. O cristão ele sofreu uma restauração tripla, conhecimento, justiça e santidade. Nós fomos transformados. Portanto, agora sua mente está renovada totalmente no Senhor Jesus. Você foi transformado, o seu pensamento foi transformado. E sem esse revestimento de Jesus, você está passivo à ira do Senhor. Quem não teve, quem não recebeu o revestimento de Jesus Cristo, ele está passivo à ira de Deus. Ok? Amém? Amém? Estão compreendendo? Tentar entender melhor. Importante, para que a gente possa compreender as verdades da palavra de Deus. Olha só o que está dizendo. Está dizendo o seguinte, a palavra do Senhor, que Cristo se revelou a nós. Cristo se revelou a você. Se revelou a você ou não? Amém? Glória a Deus. Nesse encontro pessoal que você teve com Deus, o Espírito Santo passou a habitar na sua vida.
Cristo teve um encontro com você, o Espírito Santo ele passou a habitar em você, e agora significa que você foi ressuscitado em Jesus Cristo. Então você está vivo em Cristo Jesus, e agora você experimenta uma união misteriosa, uma união mística entre você e Jesus. Você está unido em Cristo. E se você está unido em Cristo, você passa a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Foi-lhe dado uma nova possibilidade, um novo viver, um viver diferente. A sua identidade não é mais sua, não está em outra coisa, a não ser em Cristo Jesus. E isso é muito profundo, isso faz toda a diferença. A identidade que você tem não é sua, mas está em Cristo Jesus. Por isso a importância de nós compreendermos a doutrina da união misteriosa do crente com Jesus Cristo. Nós temos que ter essa compreensão. Nós precisamos ter essa visão. E o que é mais lindo nisso tudo é que quem está unido a Cristo Jesus desfruta de todas as conquistas de Cristo Jesus. Vou falar de novo. Quem está em Cristo Jesus já desfruta de todas as vitórias, de todas as conquistas que Ele conquistou na cruz do Calvário. Isso é por meio da fé. Então, por exemplo, Cristo venceu a morte. Amém ou não? Venceu a morte? Venceu a morte. Quem está unido a Ele, nessa união sagrada, nessa união misteriosa, quem está unido a Ele, profundamente unido a Ele, já desfruta da vitória sobre a morte. Cristo venceu a morte. Quem está ligado a Ele já desfruta da vitória sobre a morte. Daí você pode falar assim, mas espera aí, eu não estou sentindo isso. Essa semana eu fiquei doente. Essa semana eu tomei remédio. Essa semana eu fui parar no hospital. Que vitória é essa sobre a morte? Não é isso que eu sinto no meu dia a dia. Só que a palavra do Senhor, ela vai nos orientar e ela vai nos conduzir a crer nisso por meio da fé, da convicção que Ele colocou dentro do coração de cada crente. É por meio da fé. Você precisa se lembrar que Romanos capítulo 8 vai dizer o seguinte, que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores. E eu não sei, parece assim que a gente tem medo de falar que nós somos mais do que vencedores. A gente tem medo de falar que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. E é até compreensível, tanta esculhambação que fazem por aí, a respeito desse conceito da palavra do Senhor, palavra de Deus, mas na verdade o significado não é esse. Mas a Bíblia vai dizer sim, que nós somos mais do que vencedores. Nós somos vencedores sobre a morte, nós somos vencedores no campo moral, nós somos vencedores na paz, na virtude, na alegria, no pão na mesa, no vínculo da família. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A Bíblia, ela não nos autoriza a abandonar a perspectiva de vitória em Jesus Cristo. Não é isso que ensina a palavra de Deus. Nós não podemos esquecer isso de forma alguma. Mas Cristo venceu a morte. Então não vou morrer? Não. Se Jesus não voltar, você vai morrer. Só que essa morte é com fé de Jesus. É um piscar de olhos. Você fecha os olhos desse lado e aí você já abre os olhos para toda a realidade de Cristo, para todas as conquistas, para todas as riquezas da glória do Senhor, que foram conquistadas por Cristo, e que agora estão disponíveis a você, para você que teve um encontro com Jesus. Então, quando esse corpo nosso falece, quando esse corpo nosso morre, nós que fomos ressuscitados em Cristo Jesus,
Nós fechamos os olhos desse lado e já abrimos na eternidade, juntamente com Ele, juntamente com Jesus Cristo. Glória a Deus, porque essa é a nossa verdade, essa é a nossa realidade, essa é a nossa promessa. Então, se você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, totalmente transformado por Deus. Mas é necessário que você esteja em Cristo. Se você ler aí a carta de Colossenses, Paulo ele está insistindo em todo momento. Capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: a vossa fé está em Cristo. O 1:27 ele diz: Cristo em vós a esperança da glória. Estejam fiéis em Cristo. Ele diz: se é que vocês estão em Cristo. Em Cristo, em Cristo, essa é a chave da teofania no Novo Testamento. Nós temos que estar em Cristo, a manifestação de Deus em nós é Cristo, a igreja tem que estar em Cristo, nós não podemos fugir dessa verdade suprema. Nós vivemos em Cristo, e é nele que nós alcançamos as bênçãos celestiais, somente em Cristo. Olha só Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, eu vou pedir para que a igreja leia. Vamos lá, todos juntos. Porque nele, pausa, um minutinho. Porque nele quem? Em Cristo. Porque nele quem? Nele quem? Cristo. Porque nele, porque em Cristo, vamos lá. Porque nele, nos céus e na terra. Glória a Deus. Você pode falar aleluia? Em Cristo. É em Cristo. Nós somos igreja por causa de Cristo. Se você tem vitória, é por causa de Cristo. Nós não podemos fugir desse fundamento. Aí você pode dizer assim: mas eu tenho conta para pagar amanhã. Eu tenho tanta coisa para resolver, eu tenho tanto pepino, abacaxi para descascar. Mas aí, meu querido, não importa. Não importa. Se você está em Cristo, não importa. É melhor você deixar essas coisas um pouco de lado. Empenhe a sua mente, foque os seus olhos, nessa hora, nesse momento, na sua união, na união misteriosa, sagrada, do teu ser com Cristo. Isso vale mais do que tudo. Essa é uma união sobrenatural. Nós precisamos fugir desse campo racional em que nós vivemos. Isso é muito profundo. Vir na igreja é muito mais do que nós sentarmos e ouvirmos a mensagem. Nós temos que ter a nossa mente enraizada, plantada nessa suprema verdade. Nós estamos em Cristo Jesus. Nós não merecíamos. Você nem enxergava essa possibilidade antes. Você nem tinha esse conhecimento antes. Mas agora, por meio do Espírito Santo, debaixo da graça do Senhor, você recebeu, conforme diz ali Colossenses 1:26, esse mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos santos. Colossenses 1:26, mistério que estava oculto. Que mistério que é esse? Você sabe que mistério que é esse? É Cristo. É Cristo. Mistério de Deus que estava oculto, não no sentido de estar escondido, mas estava guardado para ser revelado no momento propício.
um mistério de Deus que estava oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos santos. Quem são os santos? São os eleitos de Deus, os servos do Senhor. Esse mistério de Deus foi revelado a nós. Se você recebeu essa revelação de Deus, olha que tremendo, olha que tremendo. Se os teus olhos foram abertos, Deus te chama de santo. O mistério foi manifesto aos santos, não é a qualquer um, aos santos. Se você enxerga, se esse mistério foi revelado, se Deus se manifestou a você, é porque você é um santo do Senhor, Deus te fez santo. Você se lembra do que nós somos restaurados? Agora há pouco eu falei? São 3 percepções, são 3 pontos de grandeza. O crente, ele foi restaurado no conhecimento, justiça, santos, santidade, pureza, separação, santidade. E se Deus se revelou a você, se o Senhor abriu os teus olhos, conforme está aí em Colossenses 1:26, é porque agora Deus, Ele quer invadir a tua história e transformar a sua história de vida. Ou você acha que Deus é poderoso para transformar somente Moisés, somente Pedro, somente Spurgeon? Só? É o mesmo Deus, é o Deus poderoso. E quando Ele encontra uma pessoa, Ele faz isso. Amém? Amém? Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia não está dizendo que ser cristão, a Bíblia não está dizendo que ser cristão é ser colocado no trilho para andar direitinho. A Bíblia não está dizendo isso, a Bíblia não diz isso. A gente pensa que é isso. A gente confunde isso. Isso nos leva para o legalismo. As pessoas pensam isso, se prega isso. A Bíblia não está dizendo que ser cristão é ser colocado no trilho para andar direitinho. O cristão não foi colocado no trilho para andar direitinho. O cristão, grava isso no teu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, o cristão foi colocado em Cristo, porque Ele andou direitinho, porque Ele é perfeito, porque Ele andou correto. Eu e você não temos condições, não temos capacidade de andar no trilho, em trilho nenhum. Nós somos insuficientes, ineficientes. Você até pode querer insistir por regras, mas você não vai conseguir andar em trilho direitinho nenhum. Nenhum. Muito menos no trilho de Deus. Deus é perfeito. Você foi colocado em Cristo. Por isso que eu chamei essa mensagem hoje. Personalidade em Cristo, identidade em Cristo. Sem Cristo nós não somos nada. Não tem sentido de nós estarmos reunidos aqui nessa noite. Não tem nem sentido nem de você levantar amanhã e ir trabalhar. Sem Cristo nada funciona. Então a palavra do Senhor está dizendo ao nosso coração nessa noite, está dizendo para a igreja que nós temos que estar em Cristo. E se nós estamos em Cristo, aí sim nós somos conduzidos a abandonar o pecado, nós somos conduzidos a tirar os trajes imundos de pecado em Cristo, porque em Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo, nós somos portadores de uma nova visão, uma visão que vai nortear o nosso caminho.
De repente você pensa, eu estou na igreja e no caminho não acertou. Você precisa fazer uma reflexão acerca da tua vida. Você não vai conseguir andar direitinho. É somente em Cristo, quando a tua vida estiver em Cristo. Eu já quero ir terminando. Peço para que você olhe a sua Bíblia em Colossenses no capítulo 1. Desculpa, capítulo 3, versículo 1. Nós lemos o primeiro versículo. Paulo está dizendo assim: vocês foram ressuscitados com Cristo e agora buscai as coisas da onde? De cima. Ou seja, agora você tem que pensar naquilo que realmente importa, nas coisas do reino de Deus. Vocês têm que pensar, buscar as coisas do alto. E aí tem crente que não gosta disso, né? Tem crente que não gosta disso. Fala, mas pera um pouquinho, esse negócio de viver aqui e ficar pensando nas coisas do alto, pera um pouquinho, eu tenho tanto problema para resolver aqui nesse mundo. Não dá para eu ficar vivendo com os meus olhos lá nas coisas lá do alto, da eternidade, com tanta coisa que eu tenho que fazer aqui na minha vida. Tem crente que não gosta disso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. É uma análise errada que você está fazendo. É uma análise errada. Paulo não pensava assim. Paulo não pensava assim. Por isso a importância de a gente ler todo o texto e o contexto. Presta atenção aqui, olha só, presta atenção. Paulo, depois que ele diz aqui, que nós somos ressuscitados, e agora nós temos que pensar nas coisas do alto. Mas depois que ele fala isso, ele começa a descrever sobre a nossa luta contra o pecado aqui. Aqui. Depois ele começa a dizer que nós temos que mostrar as virtudes de Cristo lá no alto, aqui. Pensa nas coisas do alto e vive aqui. É esse o sentido. Se você ler o capítulo, eu convido você a ler o capítulo até o final na tua casa. Se você ler o capítulo até o final, ele está dizendo que o foco do crente, o foco do ressuscitado, deve ser o reino de Deus. Você deve pensar nas coisas do alto, mas você atua aqui. É aqui que você atua. Então você deve cuidar do seu marido, você cuida da sua esposa, você cuida do seu filho, aqui nesse mundo. Você enfrenta os problemas aqui. Meus olhos estão em Cristo, meus olhos estão no alto, eu vejo a glória de Deus, a minha vida vive para o reino, mas eu atuo aqui. A minha vida de santidade, ela é refletida aqui nesse mundo. Lá no finalzinho do capítulo 3, no começo do capítulo 4, ele vai dizer até como os patrões devem lidar, devem tratar os funcionários. Visão no reino, o problema sendo resolvido aqui. Então não se perturbe. Quando você lê um texto desse, olha, você foi ressuscitado e agora sua mente está lá no alto. Pense nas coisas do alto. Sim, você pensa nas coisas de Deus, mas a sua vida está aqui. O que eu quero dizer é que buscar as coisas do alto não retira os seus olhos daqui. De forma alguma. Mas te dá uma perspectiva realística. Te dá uma perspectiva diferente. Uma perspectiva real, verdadeira, correta de todas as coisas. Você olha para o céu e vive aqui. Então eu posso pensar que gente que busca as coisas do alto, que pensa nas coisas do reino de Deus, é gente mais pé no chão que existe no mundo. Gostou dessa? Amém? Gente que tem a cabeça no reino, é gente que tem, pessoas que têm mais pé no chão, que sabe onde está pisando, sabe o que está vivendo, sabe aonde está envolvido, sabe o que significa o propósito da sua vida. É gente que entende toda a realidade do mundo.
Isso é tão verdade que depois você lê na sua casa, ele vai falar que você está vivendo pensando no alto, nas coisas de Deus, mas você deve perdoar o próximo, você deve suportar o próximo e assim por diante. Tudo bem, eu termino, amada igreja, dizendo que talvez você esteja pensando que a partir de agora, então você vai tentar se esforçar. Vou me esforçar para viver uma vida correta diante de Deus. Vou tomar uma decisão de andar corretamente nos caminhos do Senhor. Vou fazer força, vou me esforçar para buscar as coisas do alto. De repente você vem aqui nos cultos de domingo e você fica com esse mal-estar na tua alma. Tensão de querer acertar, de agradar a Deus, de ser mais religioso. E de repente você está ouvindo essa mensagem e isso está aí, borbulhando na tua cabeça. Puxa vida, eu acho que eu vou sair daqui, eu vou tentar me esforçar para ter esse encontro com Deus, para ser ressuscitado por Cristo Jesus, para viver numa perspectiva diferente, perspectiva do alto. Vou me esforçar, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu sinto muito, mas isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Isso nunca deu certo. E não vai dar certo de forma alguma. Todo o teu esforço pode até ser legal. Todo o teu esforço pode até ser bacana. Você vai se esforçar. Pode até ser joia isso daí. Mas é uma tentativa totalmente ineficaz. Não dá certo. É ineficiente no âmbito do reino de Deus. Todo o teu esforço não vai funcionar. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 3, na mesma página, capítulo 2 de Colossenses, a palavra do Senhor está afirmando que uma devoção, atenção, estou terminando, que uma devoção humana, que sacrifícios de homens não tem valor algum, não passa de aparência de sabedoria, é aparência de sabedoria, mas terrivelmente sem efeito no combate contra o pecado. Aparência humana, tentativa, regras, esforço humano, legalismo, tentativas, sem efeito algum, no intuito de agradar a Deus, não resolve nada, porque Deus, Ele é único e Ele é perfeito. Então o melhor de você não funciona para esse Deus que é perfeito. O melhor de você não resolve. Não funciona. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Pergunta séria. Você tem o desejo de sair daqui dessa noite santificado por Deus? Tem o desejo ou não tem? Alguns têm, outros não. Mas você tem esse desejo de sair daqui purificado, santificado, ressuscitado por Jesus Cristo? Essas palavras aqui dessa noite, mal colocadas, despertou em você o interesse de você ser ressuscitado em Cristo Jesus, de você obter uma nova visão que vai te conduzir a uma nova postura de vida, a uma nova conduta. Você tem um desejo de que aconteça isso com você? Eu acho que é um desejo legítimo. Então presta atenção. Eu presto atenção. A única chance que nós temos, é de pedir isso a Deus.
A única chance que você tem é de você se humilhar com a boca no pó diante da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. É a única chance que você tem. Você se humilhar diante de Deus, você pedir a Ele, você desejar profundamente ser transformado por Deus. É a única chance que você tem de você deixar toda a rebeldia, toda a rebelião de lado. Falar para Ele do teu estado de miserabilidade, de pecado, de ineficiência, de incompetência. Eu não sei, irmãos. Tem crente que é arrogante, até com Deus, prepotente, rebelde. Isso não combina com uma vida cristã. De forma alguma. Você sabe quem que é rebelde? É Satanás. Rebelde é Adão e Eva. O crente que foi transformado segundo a imagem do Filho de Deus, rebelde, não tem cabimento. Nós somos experts em nos humilhar diante do Senhor, que é glorioso. Tem que ter arrogância, soberba nenhuma. Isso não pertence ao crente, ao cristão, aquele que foi resgatado do inferno. Então a única chance que você tem é você pedir a Deus para que Ele te dê uma vida correta, uma visão correta acerca de você mesmo, acerca do mundo, acerca da tua vida em Cristo Jesus. Converse com Deus. Nas suas conversas particulares com Ele, fale para Ele. Ele tem poder para se manifestar diante dos seus olhos. Eu não creio. Então, se você não crê, meu irmão, você vai ficar aí minguando. Uma vida fria, inexistente no reino de Deus. Você tem que se humilhar na presença de Deus, falar para Ele, sinalizar para Ele: ei Deus, eu estou aqui, eu quero ter um encontro, eu quero ter uma teofania contigo, se revele a mim, se mostre a mim, para que a minha vida dê um giro de 90 graus, de 180 graus, somente você se humilhando. Fale com o Senhor, porque os ouvidos dele estão atentos a todos aqueles que clamam pelo seu nome. Amém? Eu quero terminar lendo o versículo 3, do capítulo 3, está aí na tua Bíblia, só esse versículo. Morrestes, aqui também, e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Isso é sobrenatural. É sobrenatural. É como se fossem dois cadeados, duas trancas, duas trancas. Se você está em Cristo, se você foi ressuscitado em Cristo, a sua vida está oculta, guardada, protegida, escondida com Cristo e em Deus. Que coisa melhor que essa? Está escondida, guardada, protegida com Cristo em Deus. Essa é a realidade da vida do crente.